Questão 9 da FAMERP 2022, prova do segundo dia. O éter etílico de fórmula molecular C4H10O, o hexano C6H14 e o etanol C2H5OH são solventes bastante utilizados nos laboratórios de química orgânica. A tabela apresenta a densidade e a temperatura de ebulição desses solventes e também da água. Bom, ele colocou a densidade, a água, aqui massa molar 18 gramas por mol, tem uma densidade de 1 grama por ml. O éter etílico, que apresenta a função, já deu a dica ali, né? É éter, 74 gramas por mol, 0,7. O hexano, que é o hidrocarboneto, 86 gramas por mol, 0,7 de densidade. E o etanol, 46 gramas aí por mol, 0,8. E a temperatura de ebulição, lembrando que o processo de ebulição ele ocorre quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica do local onde você está fazendo a análise. A água ferve ou entra em ebulição a 100 graus Celsius, o éter tem uma temperatura de ebulição bem pequena, 35, o hexano 69 e o etanol 78. Na letra A dessa questão, número 9, da FAMERP 2022, ele pergunta aí qual a interação intermolecular presente no hexano. Bom, essa daí foi dada de graça, fala a verdade. Bom, se foi dada, evidentemente que é de graça, né? Porque se a gente sabe que o nosso hexano, então nós temos lá o hexano, por ele ser um hidrocarboneto, só apresentar aí carbonos e hidrogênios, tem a fórmula molecular C6H14, todos os hidrocarbonetos, sem exceção, a gente sabe que são compostos apolares, não apresentam aí dipolos na molécula. Se são apolares, consequentemente, nós vamos ter a interação intermolecular conhecida como dipolo induzido. Também podemos chamá-la ali de forças de Van der Waals. Todos os hidrocarbonetos, como aí no caso do hexano, são sempre apolares e sempre vão apresentar interações fracas, conhecidas aí como dipolo induzido. Tudo bem? Bom, considerando os tipos, continuando aí no item A, de interações intermoleculares, qual dos solventes orgânicos apresenta uma maior solubilidade em água? Bom, a gente consegue avaliar, por exemplo, que para que a gente consiga ter uma alta solubilidade em água, o solvente ele precisa ser polar. O hexano, por ser apolar, é um hidrocarboneto, então, consequentemente, a gente já descarta. Aí nós vamos ficar com o éter etílico e o etanol. Vamos dar uma olhada no éter etílico. Nós temos aqui ET, então são dois átomos de carbono, CH3, CH2, um oxigênio entre átomos de carbono, identifica a função éter. Então está aqui. Esse composto ele apresenta uma leve polaridade. Ele é classificado assim como polar porque ele apresenta, aí, grosso modo, duas nuvens, aliás, um total de 4 nuvens, com 2 ligantes iguais, então a gente pode até classificá-lo como sendo polar. Mas à medida que essa cadeia carbônica vai aumentando, dos éteres, você tem uma diminuição da polaridade. Tudo bem, o éter aí etílico ele até consegue solubilizar bem na água. Só que quando a gente observa o etanol, então nós temos CH3, CH2, são dois átomos de carbono, e aí nós temos o grupo OH, aqui fica muito clássico para a gente identificar que esse composto, o álcool, o etanol, ele consegue realizar ligações ou pontes de hidrogênio com as moléculas de água. Se ele então tem uma polaridade maior em relação ao éter etílico, claro que ele tem então uma capacidade de solubilizar-se muito maior aqui na água. Então ele consegue realizar pontes ou ligações de hidrogênio com as moléculas de água, lembrando que sempre para realizar a ligação de hidrogênio corretamente, é o par eletrônico do átomo muito eletronegativo apontando para o hidrogênio da outra molécula. Então a gente pode usar esse par eletrônico, apontar para o hidrogênio lá da outra molécula e então mostrar a formação das ligações ou pontes de hidrogênio. Ligação ou aí pontes de hidrogênio. Belezinha? Devido então a essa interação ser uma interação forte, e o etanol ter uma alta polaridade, esse solvente orgânico, o etanol, vai apresentar assim uma maior solubilidade na água. Beleza? Então tá lá, a pergunta é direta, a resposta também é direta. Esse foi o item A. Tranquilo? Bem tranquilo, bem direto. Vamos ver aqui o nosso item B. Trouxe de novo a tabelinha que ele forneceu, a gente vai precisar dela. E então, no item B, ele pede para a gente organizar as substâncias da tabela em ordem crescente de pressão de vapor. Essa é a primeira pergunta. Ordem crescente de pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão, também chamada de pressão máxima de vapor,
a capacidade que um líquido tem de evaporar. Então a gente pode pensar dessa maneira, né? Os vestibulares têm feito bastante essa relação, isso é super interessante da gente analisar, porque você consegue verificar a pressão de vapor em relação aí às temperaturas de ebulição. Ou seja, quanto maior for a temperatura de ebulição, significa dizer que este líquido necessita de mais energia na forma de calor para passar ou fazer a passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Consequentemente, então, se eu tenho uma alta temperatura de ebulição, eu vou ter aqui uma baixa pressão de vapor, beleza? Muito bem. A gente até pode relacionar, então, alta pressão de vapor, aliás, baixa pressão de vapor, alta temperatura de ebulição. Então, a gente pode falar que nós temos uma alta intensidade de interação intermolecular. Então, alta intensidade aí da nossa interação. Quanto mais forte for a interação intermolecular, mais difícil é a separação das partículas, requer uma quantidade de energia na forma de calor maior, então evapora menos, consequentemente, aí requer mais energia, beleza? Ele quer, então, uma ordem crescente da pressão de vapor. Uma ordem crescente da pressão de vapor, então, ó, vai da menor pressão de vapor para aí a maior, da menor para maior, tá? Sempre confundo esse negócio. Isso significa dizer, então, que vai dar maior temperatura de ebulição, então a gente vai ter a pressão de vapor da água, certo? Vai ser a menor de todas, até porque ela realiza as interações intermoleculares mais fortes. Aí depois nós temos aqui do etanol, pressão de vapor do etanol. Depois nós vamos ter a pressão de vapor do hexano, tá aqui, hexano. E finalmente nós vamos ter a pressão de vapor do éter etílico, beleza? Então tá aí, Peter. Então nós vamos ter essa relação de ordem crescente das pressões de vapor. Eu acho que essa relação aqui é super importante de manter na cabeça, porque essa ideia aí é sempre comum nas questões, né? Quanto maior a temperatura de ebulição, menor a pressão de vapor, quer dizer que ele evapora menos, isso significa dizer que as interações intermoleculares são mais fortes. Legal. Bom, considerando aí, na segunda parte, uma mistura contendo volumes iguais, tanto do hexano e de etanol, ele pediu para a gente calcular qual vai ser a relação do número de mols do hexano aí para o número de mols do etanol, belezinha? Então, eu vou considerar que nós vamos ter aí, ó, um total de 1 ml de cada um desses líquidos, beleza? Então, ó, considerando, isso se for uma prova, como é o caso, né? Uma prova dissertativa, a gente pode fazer isso na boa, né? Então, considerando 1 ml de cada, como ele falou assim, de cada solvente, né, como ele diz lá no texto inicialmente, então nós vamos ter a seguinte relação. Ele quer a relação do número de mols do hexano, beleza? Como, ó, perceba, a densidade é para 1 ml, se eu pegar 1 ml, eu vou ter uma massa equivalente aqui de cada um desses compostos, né? Para 1 ml do hexano, nós vamos ter 0,7 gramas. Então, vai ser 0,7 gramas para cada 1 ml, dividido pela sua massa molar. Por que dividido pela massa molar? Porque μ sobre mão, massa pela massa molar, nos dá o número de mols, né? Então, dividido aqui por 86 gramas por mol, beleza? Isso aqui é para o nosso querido hexano. Legal. Aí, a gente vai dividir, o que ele quer, a relação, para o número de mols do etanol, beleza? Então, jogar aqui para cima, nós vamos ter, para cada 1 ml do etanol, são 0,8 gramas. Então, 1 ml, 0,8 gramas do etanol, beleza? Etanol está aqui, dividido pela sua massa molar, que são 46 gramas por mol. Agora, o detalhe é fazer essa conta maldita, é ou não é? Bom, já fiz a conta aqui, rapidamente de cabeça, deixa eu ver quanto deu aqui, vai dar aproximadamente 0,47. Sem unidade adimensional, uma vez que ele está considerando, né, número de mols dividido por número de mols, então a gente tem essa relação equivalente a 0,47, beleza? Espero que você tenha gostado da resolução. Não esqueça de deixar o like aí e comente se você achou essa questão fácil, média ou difícil. Próxima questão, questão número 10.